Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje estou aqui com o Dr. Fabrício Veiga, ele que vai trazer para a gente o conteúdo sobre planejamento patrimonial familiar. Dr. Fabrício, é um prazer recebê-lo aqui no podcast para falar sobre esse assunto que ultimamente tem estado em alta. Tenho ouvido falar bastante sobre holding, né? Alguns conhecem como holding familiar, blindagem patrimonial. E vamos então, doutor, começar falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Desde quando se encontra na advocacia? Sim. Eu me formei em 2004 na FURG, né? Fundação Universidade Federal do Rio Grande, e viemos para a Bahia, eu e minha família, já desde 2005, né? Então nós estamos aqui desde 2005. Em Barreiras? Em Barreiras. Eu fiz uma parceria durante um bom tempo com o Dr. Denise Figueiredo, que nos deu um super suporte quando chegamos aqui em Barreiras, né? Muito longe do Rio Grande do Sul, né? Um ambiente diferente, né? Uma advocacia diferente. Então, tivemos esse trajeto com o Dr. Denise e depois viemos fazer uma fusão aí com outros colegas, formando a ZPVB, né? Que é onde estamos até hoje. E nesse meio tempo, o que nos move aí é o direito tributário. O direito tributário é a minha área de especialização. Desde 2006, né, eu cheguei a ministrar aulas, né, na Uniana, ainda na época, tanto direito tributário como direito ambiental, mas o direito tributário sempre teve uma relevância maior, né, na nossa vida, tanto acadêmica quanto profissional, e é onde a gente vem trazendo mais, buscando mais conhecimento, formação, e através do direito tributário e as demandas trazidas pelos clientes, né, porque a matéria é estritamente vinculada a essa questão de planejamento, né, acabou decorrendo, né, esse trabalho no planejamento patrimonial familiar, né, que envolve também outras áreas do conhecimento, não só o direito tributário. Então, nós temos aí o direito civil, direito empresarial, direito sucessório, societário, além dos aspectos psicológicos que envolvem esse planejamento, né, porque dentro dessa gama de conhecimentos nós temos que entender que existem famílias, e essas famílias são distintas, né? Com culturas diferentes, ramos de atuação diferentes, perspectivas, né, diferentes, e nós temos que adequar esse produto a cada núcleo familiar. Eu costumo dizer que a pandemia ela fez o advogado se reinventar um pouco, né? Então vocês advogados sempre estão se reinventando, se especializando, estudando, não é isso? Na realidade, a advocacia ela exige da gente uma atualização constante, né? Uma busca de conhecimento constante. Isso é um mote da advocacia, não existe como você parar de estudar, seja qual for o ramo. E nessa área de planejamento, o que a gente nota é que com a evolução das legislações muito restritivas, né, e pesadas no sentido tributário, né, as pessoas têm buscado fazer organizações patrimoniais que diminuam esse impacto, tudo dentro de uma legalidade, né? Então, o que se trabalha hoje é com a busca de você fazer um planejamento antes do fato gerador ocorrer, né, que a gente chama de elisão, né? Então a gente busca fazer um planejamento antes desse fato gerador ocorrer, para que você tenha um impacto diminuto, né, dessa tributação que é tão agressiva ao contribuinte, né?
Existem fatores técnicos que têm que ser observados. Dentro dessas áreas do conhecimento, a contabilidade ela entra com um grande volume de conhecimento. A gente precisa também ter um pezinho dentro da contabilidade, não é ser contador, mas entender um pouco da sistemática contábil, porque há uma complexidade, né, em você fazer qualquer negócio hoje no Brasil, né? Então, o empresário, por exemplo, que tem uma empresa agrícola, ou uma pessoa física que tem um empreendimento rural e que queira dar início a um procedimento de planejamento, nós precisamos observar diversas legislações. Nós temos 5.400 municípios aproximadamente no Brasil, 27 estados, e cada município tem uma legislação distinta quanto a questões tributárias, por exemplo, do imposto de transmissão inter vivos, né? E o escritório é físico, a atuação é em Barreiras, mas também você trabalha com a Advocacia Sem Fronteiras. Na realidade nós temos clientes no Brasil inteiro, né? O nosso escritório é um escritório que hoje tem 12 advogados. Nós temos clientes tanto na Bahia, Piauí, Tocantins, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Não existem limites territoriais para a nossa atuação, né? Até porque tem empresas que nós atendemos que têm sedes em outros locais. Então não existe essa limitação territorial. Mas obviamente nós estamos fisicamente em Barreiras, é a nossa sede, é onde nós estamos, e o nosso núcleo de atuação é bem majorado aqui na nossa região oeste. Entendi. Então, sobre o assunto propriamente dito, explica pra gente um pouquinho o que é o planejamento patrimonial familiar. Bem, vamos lá. Tudo começa com a questão da aquisição patrimonial. Então você tem, geralmente são patriarcas, né? O casal, podemos dizer, às vezes até intergeracional, né? Já tem um avô. Então, construíram um patrimônio, né? Para essa construção, você demanda tempo, né? E tempo, na minha contabilidade, né? É o bem mais valioso que nós temos hoje. Então, esse tempo, ele se converte em algum tipo de valor, algum tipo de bem, e é esse bem que nós precisamos preservar. Preservar para quê? Preservar para que se dê continuidade. O que você nominou antes ali, por exemplo, chama de planejamento sucessório, né? Chama de blindagem patrimonial. Né? Nós chamamos de planejamento patrimonial familiar porque a ideia aqui ela pode ser desde uma institucionalização do patrimônio da pessoa física, quanto até a finalização dele, que é a montagem de estruturas empresariais que façam com que esse patrimônio fique seguro e que a sucessão fique segura, né? Ou seja, as pessoas que são proprietárias do patrimônio, depois da institucionalização desse patrimônio, continuam sendo donas do patrimônio e donas do destino desse patrimônio enquanto elas estiverem vivas, né? Uma outra coisa que a gente tenta desmistificar quando apresenta esse trabalho para clientes ou para pessoas interessadas é que nós precisamos falar sobre a finitude da vida, né? Então, por termos no Brasil uma matriz ainda muito católica, né? Ou seja, há uma religiosidade muito forte na matriz brasileira e há uma dificuldade, às vezes, das pessoas falarem sobre a finitude da vida. E quando a gente nasce, nós temos um contrato. A nossa vida vai ter altos e baixos e nós vamos morrer. Essas cláusulas já estão escritas ali, né? Então, nós precisamos aprender a falar com um pouco mais de naturalidade a respeito dessa finitude para que fique mais tranquilo de se transitar nesse assunto de planejamento. E aí, dentro desse espectro, né, eu acredito que nós tenhamos três grupos, né, de pessoas que adquiriram patrimônio e que que possam ser nossos futuros clientes, né, ou pessoas que
que busquem esse planejamento. Nós temos as pessoas que conhecem, sabem o que é um planejamento, o que é uma holding, já ouviram falar, e já executaram. Né? Essas pessoas já fizeram esse planejamento, estão em procedimento de confecção. Nós temos pessoas que conhecem e protelam, ou seja, elas conhecem, sabem o que precisam fazer, mas ainda, por algum motivo, tempo, financeiro ou motivos pessoais, não fazem esse procedimento andar. E nós temos a grande massa, que é a que nem ouviu falar e precisa. A grande massa de pessoas hoje, ela não ouviu falar e precisa desse planejamento. E acho que é por isso a importância de nós divulgarmos isso através das redes sociais, através de projetos educacionais que visem levar essa informação e dizer que o planejamento patrimonial familiar não é para grupos grandes, né? Nós não precisamos ser Robertos Marinhos ou Odebrechts da vida para ter esse planejamento na nossa vida e também dar valor para aquele tempo despendido. Porque independente do volume patrimonial, e isso é adequado a cada caso, há a possibilidade de se fazer esse planejamento em algum nível. Né? O planejamento patrimonial familiar, ele inicia, por exemplo, num casal sem filhos. Um casal sem filhos, para poder manter a estabilidade patrimonial, ele faz o seguro de vida. Né? O seguro de vida é uma modalidade de planejamento, porque na falta de um dos dois, você tem uma continuidade, você não tem uma solução de continuidade naquele casal. E aí a coisa só vai aumentando de importância no momento que você tem filhos, no momento que você tem patrimônio. Isso só vai aumentando mais ainda a necessidade de se fazer esse planejamento. Né? Então, aproveitando, quais são as modalidades dentro desse planejamento? Existe mais de uma. Na realidade, assim, nós vamos traçar estruturas societárias distintas de acordo com cada tipo de patrimônio. Tá? Então, ou de acordo com cada tipo de família, ou de acordo com a vontade de cada um dos clientes. Né? Então, eles que vão escolher o tipo de patrimônio. Nós temos o tipo de planejamento. Nós temos desde planejamentos mais simples até alguns mais complexos. Mas quando eu falo de complexidade, não é complexidade financeira, não é um aumento de valor financeiro que ele vai ter que despender muito mais para fazer o planejamento. É simplesmente adequado à pessoa. A pessoa ela vai se entender que não, olha, para mim, eu entendo que só o fato de eu tirar da minha pessoa física e colocar uma pessoa jurídica já seja o suficiente, meu patrimônio imóvel, por exemplo. Outras não, mas nós vamos apresentar toda a modalidade de planejamento, seja ele simples ao mais complexo, todos eles trazem algum tipo de vantagem, tanto familiar quanto sucessória quanto tributária. Tá? Então, o que nós buscamos é dar a maior vantagem nesses campos para as pessoas dentro dos limites que elas mesmas vão impor. Então, eu pretendo fazer um planejamento. Como esse planejamento é feito? Eu devo procurar um profissional e aí a gente senta e discute? Exatamente. O profissional que trabalha com planejamento patrimonial familiar, é importante que ele tenha conhecimento, né, nessas diversas áreas. Ele ou o grupo que ele trabalha tenha conhecimento nessas diversas áreas que nós conversamos. Então, a partir desse momento, o profissional estando habilitado, ele tendo trânsito nessas demandas, porque são diversas legislações envolvidas. Nós temos desde a lei das SA até o direito civil, né, basicamente, e outras legislações esparsas, como a lei da liberdade econômica, normas do próprio DREI, né, das juntas comerciais. Então tem várias normas, vários campos que envolvem, né, esse planejamento. Então,
profissional habilitado, a confiança, o cliente confiando no profissional que vai executar aquela tarefa. O profissional vai apresentar para ele meios, né, como fazer isso, né? Não existe uma receita pronta, né? Eu não tenho como te dizer, por exemplo, sem conhecer minimamente o núcleo familiar, como é que nós vamos trabalhar com aquela família. Então, por isso que a gente faz geralmente uma entrevista de viabilidade para entender como funciona aquela família, quais são os atores envolvidos e quais as necessidades que a gente vai localizar para aquele núcleo familiar. A partir daí, nós vamos apresentar um croquis de viabilidade no qual se colocam as possibilidades que nós entendemos adequadas àquele cliente. E aí, a partir daí, ele vai escolher a modalidade que ele pretende trabalhar. Entendi. Então, eu, Gabriele, quero fazer o planejamento e eu possuo apenas um imóvel. Esse planejamento também é possível para mim ou só para pessoas que possuam um patrimônio maior? Não, perfeitamente. Você possui só um imóvel. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo básico aqui para a gente poder materializar essa conversa. Digamos que eu tenho um casal com um filho, né? Então, Pedro e Maria tem um filho que chama João, ok? Pedro e Maria falecem, tá? Morreram e deixaram aquele patrimônio que ainda estava no nome da pessoa física. Vamos dizer que seja um casal com comunhão universal ou comunhão parcial, né, de bens. Ficou para o filho. Só que esse filho é jovem. Ele é jovem, ainda não tem patrimônio formado. E esse apartamento, digamos que ele tem um valor hoje de mercado de 2 milhões de reais. Esse filho, ele vai ter que, em algum momento, nesse procedimento, para poder transferir esse imóvel através do procedimento de inventário, ele vai ter que desembolsar alguns valores. Um deles é o tributo estadual causa-mortes. Então, abrir o procedimento de inventário, ele tem um tributo aí que varia de estado para estado, as alíquotas, né? Mas inicia em 4%. Então, você tem de 4% a 8% de alíquotas de imposto de transmissão causa-mortes. Então, esse é um valor que ele vai ter que ter líquido para fazer o pagamento desse tributo já no procedimento de inventário. E se ele não tiver esse dinheiro, automaticamente o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer uma venda forçada de algum tipo de patrimônio, possivelmente desse apartamento. E essa venda forçada, além do prejuízo o prejuízo, né, entre aspas, do valor que ele vai ter que desembolsar para fazer o pagamento do imposto causa-mortes, ele ainda vai ter que fazer uma venda forçada para poder levantar esse valor. E isso causa um impacto, estou falando aqui do tributo, mas teríamos outros, né, as custas cartoriais de transferência, os honorários advocatícios do próprio inventário, né? Nós temos aqui uma série de custos, né, que esse inventário vai trazer para o João, que nós entendemos que pode chegar até, de repente, 30% do valor do patrimônio. Se você tiver que fazer uma venda, estou vendendo um apartamento, mas é um apartamento que não está vendendo por 2, eu vou ter que vender por 1,5 para poder vender, né? Então eu já estou tendo uma perda aí patrimonial de 25% do patrimônio. Isso. É muita coisa. Considerando que ele é filho único ainda, né? Considerando que ele é filho único, nós não temos nenhum problema de cunho familiar, né? De direito de família, nenhuma discussão a respeito do patrimônio. Uma outra coisa que a gente evita, por exemplo, no inventário, às vezes você tem dois imóveis, por exemplo, tem 2 filhos, mas uma casa é amarela e outra é verde. E aí ele diz assim, não, mas eu não quero a casa amarela, eu quero a verde. E aí você tem uma discussão, às vezes, em detalhes pequenos, e esse inventário fica por anos sendo discutido. Temos vários exemplos de inventários de gente grande, né, de gente grande que eu digo assim, de patrimônios significativos aí, que estão há 10 anos aí sendo tramitados aí na justiça por discussões familiares. Mas não se atém só a gente grande, só a pessoas de alto poder aquisitivo, de grandes patrimônios. Existem
inventários também pequenos, com discussões sem fim no judiciário, né? Que acabam levando a prejuízos incalculáveis para a família, né, como um todo. E eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe, dentro de uma normalidade, né, gostaria de ver ao falecer, né, ter uma discussão que não vai aproveitar aquele patrimônio deles, né, que eles construíram. E o inventário de certa forma, desgastante. Porque além do luto ali que você passa, ter que correr atrás de documentos e tudo, cartório. O procedimento de inventário é muito desgastante para a família, né? Então essa já é uma vantagem de se realizar o planejamento. Essa é a principal vantagem do planejamento. Em algumas das modalidades, algumas estruturas que a gente trabalha, nós conseguimos evitar o procedimento de inventário. Evitar o procedimento de inventário através de estruturas empresariais, todas elas contabilmente concatenadas e de modo completamente legal, né, no sentido, utilizando-se da legislação civil, das normas, né, empresariais e das liberdades, né, que nós temos legalmente impostas, né, legalmente nos permitido, né? Então nós fazemos estruturas que possibilitem você fazer a segurança desse patrimônio, por exemplo, em 3 núcleos, né? Um núcleo nós fazemos a segurança patrimonial, em outro o tratamento tributário, planejamento tributário, e em uma outra estrutura o planejamento sucessório, né? Porque quando você doa, por exemplo, um patriarca doa um bem para um herdeiro ou para uma pessoa que ele queira doar, contando que a ordem natural seja respeitada, a ordem natural do falecimento, esse patriarca ou essa matriarca, esses pais, avós, vão morrer antes, certo? Mas isso pode não acontecer. Eu posso doar um patrimônio já em vida, né? E aquela pessoa, o donatário para quem eu entreguei o patrimônio, pode falecer antes. Então nós temos que ter proteção para que esse patrimônio não seja destinado erroneamente, que ele retorne para o patriarca para que ele possa fazer uma nova destinação e continue no domínio, né, do patrimônio que ele construiu. Certo. E mais alguma vantagem que você possa citar, além do inventário? Sim, várias, né? São inúmeras vantagens, né? Mas é tipo assim, você tem a estabilidade do patrimônio, a perpetuidade do patrimônio. Só para fazer uma correlação, há uma política de estados, né? Estados soberanos, que eu digo assim, por exemplo, Estados Unidos, países europeus, nós temos alíquotas de imposto sucessório, sobre herança, né, vamos chamar genericamente dessa forma. Os tributos sobre herança as alíquotas são muito mais elevadas que no Brasil. No Brasil, vamos dizer que nós circulamos entre 4% e 8%. E essa alíquota é extremamente baixa no Brasil, perto dos outros estados. Não estou falando que dentro do sistema tributário nacional ela não seja relevante. Ela é muito relevante, porque o nosso sistema tributário é muito pesado para o contribuinte. Então, dentro do nosso sistema, ela é alta, mas perante os outros estados, ela não é tão relevante, porque nós temos países que têm 50%, 40% de tributação sobre a herança, né? Se a pessoa física falece, 50% vai para o Estado. E isso é muito, muito forte. Então, é uma saída tributária que existe para que o Estado brasileiro venha a aumentar as alíquotas. Então, essa alíquota é uma alíquota que está no radar de reformas tributárias para que ela seja acrescida. Então, tendo em vista que a gente já sabe, já tem conhecimento que é uma política de Estado fazer com que a gente retire o patrimônio da pessoa física e coloque na pessoa jurídica, nós vamos justamente fazer isso. Nós não vamos esperar o evento morte para que tenhamos o fato gerador desse tributo
para resolver se planejar. Nós vamos fazer isso antes, né? Antes do fato gerador. Nós vamos fazer um planejamento, vamos institucionalizar esse patrimônio, de modo que esse patrimônio passe a pertencer a uma instituição, uma empresa, e essa empresa possa perenizar esse patrimônio, não dando solução de continuidade para que as pessoas possam continuar aproveitando aquele patrimônio. Então, para o brasileiro que acha que o imposto no Brasil é alto, lá fora temos exemplos, mais alto. Temos exemplos aí. Então, a gente entende que é uma política de Estado, essa imposição majorada de tributos altos, né, ela faz com que você force a pessoa a institucionalizar. Mas se você raciocinar friamente, o Estado tem razão. Porque se eu mantiver aquele patrimônio na pessoa física, eu vou tirar a capacidade produtiva daquele patrimônio. Se ele continuar numa pessoa jurídica, eu não preciso ter nenhum herdeiro cuidando daquela instituição. Aquela instituição, aquela empresa, ela pode ser gerida por uma terceira pessoa, né? Se eu tenho um caso de fazendas, por exemplo, dentro de uma pessoa jurídica, ela pode ser arrendada para outras pessoas e continuar dando caráter social, produtivo, gerando emprego, renda para a família e para outras pessoas. Se eu tiver uma empresa, por exemplo, que eu vou suceder, que ela vai entrar no planejamento, essa empresa nem mesmo precisa ser gerida por um herdeiro, por um sucessor. Existem diferenças, né? O herdeiro e o sucessor. Herdeiro é aquela pessoa que tem, legalmente recebe, né, os bens. E o sucessor é aquela pessoa que está preparada para receber aquele patrimônio e dar continuidade. Então, pensando que existem diversas famílias que não formaram sucessão, que não tem um sucessor, não tem um agricultor para dar continuidade ao trabalho do pai, não tem um empresário habilitado, com competências, né? As competências que eu digo são competências técnicas, né? Competências profissionais, competências de gestão, de liderança, são N competências, né? Que traçam esse perfil profissiográfico da pessoa que vai suceder. Uma curiosidade, o regime de bem no casamento influencia? Tem que ser um regime específico? Não importa qualquer regime? Não. Qualquer regime de casamento é possível de se fazer planejamento. Dentro dos contratos, a gente faz alguns alinhamentos, no caso, quando nós temos comunhão universal, né? Temos que fazer alguns arranjos dentro do contrato para que o casal, por exemplo, né, tenha plenitude seja proprietário, né, das suas cotas societárias, porque existe uma vedação legal de casais casados em comunhão universal de serem sócios, é uma vedação, né? Então a gente tem que implementar soluções para que essas pessoas sejam proprietárias das cotas, né? Então existem algumas soluções técnicas que a gente utiliza, mas não há vedação nenhuma a qualquer regime de casamento. Uma outra coisa também que é importante ressaltar é que existe no planejamento sucessório, ou seja, quando você faz as doações, né, que no nosso caso não são doações de cotas patrimoniais que reflitam os imóveis, nós fazemos isso em outro momento. Quando a gente faz a doação dessas cotas, né, na empresa que nós destinamos para isso, essa doação ela tem benefício para as pessoas que são casadas, para os filhos, né, os sucessores que são casados em regimes de comunhão parcial, porque as doações elas não comunicam no patrimônio e, além de tudo, a gente coloca isso como cláusula dentro da doação, evitando a comunicação com os que a gente chama de enxertos, né? As pessoas, os maridos ou esposas casados com os filhos em sucessão. Então, você tem, por exemplo, patriarcas que tem, por exemplo, um filho. Essa esposa ou esposo, né, não recebem, né, não comunica com esse casal em comunhão parcial essa doação que foi feita de pai para filho. Então, existem algumas vantagens
ficaria, né, extenso demais a gente ficar nominando todas, né, mas pode-se dizer de maneira genérica que são um produto, né, dentro da sua generalidade, é um produto que deve ser pelo menos estudado pelas famílias, observado, que as pessoas tenham interesse em pelo menos conhecer essa modalidade, porque ela realmente causa um impacto significativo nas famílias, no patrimônio, em benefício, obviamente, daquele tempo que nós falamos. Né? Qual é a demanda, assim, no seu dia a dia? Ela tem sido crescente, nesse sentido de aceitar, receber uma aceitação maior? Nós temos no escritório uma demanda cada vez mais crescente. Eu não sei, você falou da pandemia, eu não vincularia isso, eu vincularia assim, talvez a uma concentração maior de conhecimento, ou talvez uma divulgação maior dessa situação, ou talvez até notícias que venham um crescente, né, no sentido de aumento de carga tributária e tal. Então, isso aí pode ser realmente ter influência, mas com certeza há uma demanda crescente. Eu trabalho com esse projeto desde o ano de 2010, e existiam pouco recurso didático a respeito disso, poucos cursos, pouca informação. E no passado, nós estamos falando aqui de 13 anos, né? Nesses 13 anos houve um incremento assim, absurdo, né? Tanto de informação, quanto de doutrina, quanto de procura desse tipo de planejamento. E como eu falei, o avatar, né? Ou seja, o cliente, aquele que é o nosso, que é o que demanda, ele tem 55 anos para cima. Né? Então, assim, basicamente ele seus 60, 65 anos é a média. Né? Mas temos clientes mais velhos e mais novos. Né? Não existe um padrão, de clientela, assim, necessariamente, tanto a pessoa mais nova quanto a pessoa mais velha pode buscar. Mas a gente vê que a necessidade, parece que depois da meia-idade, aumenta um pouco mais a ânsia por ver aquele patrimônio que foi construído ser realmente perpetuado. Doutor, infelizmente, por causa do tempo, né, a gente não pode se estender tanto. Perfeito. Mas, assim, existe algum outro ponto que você gostaria de trazer, de abordar, algo que você acha essencial? Eu só vou ressaltar que, independentemente do tipo patrimonial, que as pessoas que buscam valorizar o tempo de aquisição desses bens, né, valorizar o trabalho que foi despendido para poder alcançar, né, aquele patrimônio, que elas busquem informação, busquem informar-se, né, a respeito de como melhorar essa performance, né, tanto tributária quanto sucessória, e principalmente para deixar toda a vontade desses patriarcas estabelecida em vida. Né? Então, tudo que decorre desse acordo em vida vai diminuir as perspectivas de conflito posterior. Tá? Isso facilita a vida de todo mundo e dá uma harmonia familiar, que é o que a gente busca no final. Né? Sobre essa questão de tempo, né, sobre a nossa finitude, existe um vídeo recentemente circulando nas redes, feito pela inteligência artificial, que faz uma reflexão, né, que diz assim, que daqui a 100 anos nós não estaremos mais aqui, né, e que outras pessoas, talvez pessoas que a gente nem conheça, tomarão conta dos nossos bens, do nosso patrimônio. Então, no final das contas, o que importa é o nosso tempo agora, né? Então, essa questão de planejar, ela vai evitar conflitos, vai evitar a burocracia, né? Para quem fica, no final das contas. Então, é muito importante esse tema, achei interessantíssimo, adorei abordar, adorei recebê-lo aqui, doutor, e
deixo o convite para que volte mais vezes. Sim, muito obrigado. Para abordarmos talvez essa área, outros pontos, ou então direito tributário. Sim. Tá bom? E é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. E nos colocamos à disposição para esclarecer outros pontos, né? Se você tiver do seu público dúvidas, né? Pessoas que tragam dúvidas, a gente está disponível para responder as perguntas, né? É óbvio que num tempo tão diminuto é difícil você esgotar assuntos, né? Muito menos esse assunto de tanta complexidade, né? Tem muitas dúvidas, mesmo quando você explana isso diretamente para a pessoa interessada, que já tem algum tipo de conhecimento, restam dúvidas, né? Imagina, né, nesse pouco espaço. Com certeza, a gente traz aqui os pontos assim, principais, mas ainda existem várias coisas a serem faladas, né?